Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu estou muito feliz, hoje mais do que nunca, porque estamos aí no último mês do ano, né? O Natal está chegando e Deus fez coisas extraordinárias nesse ano, na nossa vida, nesta igreja, na vida dos irmãos, na vida das irmãs. E a nossa alegria assim é muito grande, a gente vem compartilhar a alegria dos irmãos. Hoje, batismo, ceia, momento tão gostoso, tão especial, e a gente se alegra e agradece a Deus por isso. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Luiz, a Mércia, a toda a família, aos líderes dessa igreja, né, pelo carinho, pela receptividade que sempre tem conosco. E para nós, para mim, para a Cíntia, é sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos, especialmente nessa data tão especial, aonde nós vamos ver pessoas fazendo a sua confissão pública, né, de uma decisão que já tomou no seu coração de servir a Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por causa dele. É por causa de Jesus. É por causa do ministério que ele colocou nas nossas mãos. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Nós estamos envolvidos na maior missão da face da terra, que é mudar vidas, que é transformar pessoas, que é levar pessoas a um encontro com Cristo, o único que pode realmente mudar a nossa vida. Se hoje somos o que somos, é porque Jesus um dia nos alcançou. E com certeza, aqueles que estarão descendo as águas vão poder provar mais uma vez aquilo que nós temos dito, que Deus é maravilhoso, que Jesus é especial e tem mudado a vida de muita gente. Nós precisamos correr um pouquinho hoje, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós não vamos ler o texto, eu vou apenas fazer algumas observações nesse texto, mas é uma história já bastante conhecida. Fala sobre a mulher de Sunem, sobre o profeta Eliseu, sobre o seu discípulo Geazi e sobre o filho desta mulher que morreu e depois foi ressuscitado pelo poder do Senhor. Amém? Então essa história é muito linda. Eu quero desafiar você a ler toda a história na sua casa depois do culto, amanhã, durante a semana. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 8 até o versículo 37. Nós vamos apenas pontuar alguns lugares e com certeza o Senhor já colocou algo muito especial para as nossas vidas nessa noite. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, presta atenção, porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Amém? Eu vou direto para as lições, queridos. Se você puder ler o versículo 9, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Ela disse ao seu marido: Tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Diga assim comigo: um santo homem de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um santo de Deus. É ou não é? Amém ou não amém? É um santo varão de Deus, uma santa mulher de Deus. A primeira lição, queridos, que nós aprendemos nesse texto é que ainda hoje existem homens e mulheres de Deus. Está aí do seu lado, esse homem, essa mulher de Deus. Esse homem, essa mulher abençoada. Às vezes nós olhamos no espelho e não reconhecemos isso. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós descemos as águas, quando nós resolvemos caminhar na jornada cristã, nós nos tornamos, nós somos santificados pelo Senhor. Nós andamos num processo de santificação, mas o Senhor nos santifica, porque não é por causa da nossa justiça, mas é por causa da justiça do Senhor que nós somos santificados. Então, queridos, ainda hoje, mesmo em meio a toda essa bagunça, mesmo em meio a todas essas tribulações, mesmo em meio a todas as notícias ruins que nós ouvimos, ainda existem homens e mulheres de Deus. Ainda existem homens e mulheres comprometidos com a palavra. Ainda existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ainda existem homens e mulheres apaixonados por Jesus que querem ver a sua obra, o projeto que Deus colocou em suas mãos, cumprido. Agora, a grande pergunta para mim e para você nessa noite é: nós estamos realmente vivendo o exemplo que o Senhor nos convidou para vivermos? Este homem, chamado Eliseu,
ele ia na casa dessa mulher, ele ia visitar esta cidade, ele ia fazer o trabalho do Senhor, e num belo dia eles convidaram Eliseu para tomar café, e o tempo foi passando, e através do diálogo, através das ações, através das coisas que aquele homem, junto com o seu discípulo, faziam, eles chegaram à conclusão: verdadeiramente, Eliseu é um homem de Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá o seu vizinho, lá o seu parente, o seu familiar, será que ele pode olhar para você? Será que ele tem percebido em mim e em você que nós somos santos homens de Deus? Será que as nossas palavras estão condizentes? Será que as nossas ações são condizentes? É isso que o Senhor quer de nós. Para que nós venhamos a transformar a cidade de Pirapó, nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que realmente exalam o perfume de Cristo. Homens e mulheres que têm o seu rosto resplandecente. A Bíblia diz que quando Moisés desceu daquele monte, o seu rosto brilhava. Por quê? Porque ele tinha visto o Senhor. Ele esteve face a face com o Senhor. E quando nós estamos verdadeiramente face a face com Deus, o nosso rosto brilha. As nossas ações são outras. E as pessoas podem olhar para nós e ver que nós somos santos, homens e mulheres de Deus. Fala para quem está do seu lado: você é santo. Posso ver até uma auréola na sua cabecinha. Amém ou não amém? Hã? Muitas auréolas aí, né? Daqui de cima a gente vê um monte de auréolas. Ser santo dentro da igreja é muito fácil. Lá fora é um pouquinho mais complicado. Mas é lá fora que está a nossa missão. É lá no trabalho, é lá na escola. É lá que as pessoas têm que ver que nós somos santos, homens de Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto é que Deus está sempre disposto a abençoar os abençoadores. Deus está sempre disposto a abençoar os abençoadores. Quando você olha no versículo 10, diz assim, vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma mesa, uma cama, uma cadeira e uma lamparina, e assim quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Versículo 16 diz assim, Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. Aquela mulher, ela era rica, ela tinha um marido, eles tinham muitas posses, uma casa abençoada, mas ao ver que ali vinha um santo homem de Deus, eles tomaram uma decisão de serem abençoadores. Fala para quem está do seu lado: abençoador. É muito bom receber, é muito bom ter as coisas, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não é muito mais gostoso nós abençoarmos as pessoas do que necessitarmos da bênção das pessoas? Sim ou não? É ou não é? Aquela mulher era uma mulher abençoadora. O seu marido era um homem abençoador. A sua família era uma família abençoadora. Eles vão construir um quartinho, uma hospedaria, para que todas as vezes que o profeta passasse por ali fazendo a obra do Senhor, ele tivesse um lugar de repouso. Eles abençoaram a vida do profeta e do seu discípulo, e por causa disso, num certo dia, Eliseu estava lá no quartinho, perguntou para o seu servo: olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? Para abençoá-la, para agradecer por tudo que ela tem feito por nós. E o servo disse para o Eliseu, falou: olha, Eliseu, ela parece que não tem filho. É uma senhora já madura, tem casa, tem propriedade, está tudo bem em casa, mas eu creio que se ela tivesse um filho seria muito bom. Então Eliseu chama aquela mulher e fala: olha, no ano que vem, nessa época você vai ter um filho. Imagine só, naquela época, as mamães que aqui estão sabem, né? A Cíntia, hoje nós estamos completando 7 anos de casamento, exatamente hoje. E nesses 7 anos, acho que não teve uma semana que ela não falou de filho. E eu recusei. Quase todas, né? A gente foi segurando, mas a gente sabe que as mamães geralmente querem muito ter um filho. E com certeza não era diferente com essa mulher. Ela tinha casa, ela tinha marido, ela tinha posses, mas ela não tinha o mais importante na época. Naquela época, as mulheres que não tinham filhos eram discriminadas pela sociedade. Ela precisava de um filho. E aí, aquele homem, através da bênção de Deus, profetizou sobre a vida daquela mulher um filho. A coisa que ela mais precisava. Então eu aprendo, queridos, com esse texto, que Deus está sempre disposto a abençoar
aqueles que são abençoadores. Quanto mais nós abençoamos as pessoas, quanto mais nós abrimos as nossas mãos, quanto mais nós investimos no reino de Deus, quanto mais nós socorremos pessoas que estão precisando de ajuda, mais o Senhor nos abençoa. Fala assim comigo: ninguém vence Deus em dar. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Você recebe em nome de Jesus? Então fala para quem está do seu lado: abre a mão, bonitão. Paga uma pizza para mim no final do culto. Amém ou não amém? Deus ama as pessoas que são generosas, porque Ele é generoso. Nós precisamos ser generosos na casa do Senhor e com todos aqueles que precisam. A terceira lição que eu tiro desse texto é que nós não devemos contar os nossos problemas para todo mundo. Fala para quem está do seu lado: boca fechada, não entra mosquito. Isso era minha avó que dizia: boca fechada, não entra mosquito. Dizem que o peixe morre pela boca, né? Os pescadores aí. Muitas vezes, queridos, nós contamos coisas, nós procuramos pessoas, nós compartilhamos situações das quais nós não devemos fazê-lo. Existem as pessoas certas para o qual nós devemos contar as coisas, para quem nós devemos chorar, para quem nós devemos lamentar. Quando nós olhamos para esse texto, no versículo 21, se você puder abrir lá, versículo 21, diz assim, ó: aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Fala comigo: fechou a porta. Versículo 28 diz assim, ó: então a mulher disse para Eliseu, fala comigo, Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganaste? Quando você lê toda a história, você descobre que no ano seguinte, a profecia de Eliseu, a mulher deu à luz um filho. Passaram-se alguns anos, aquela criança adoeceu e veio a óbito, morreu. E aí acontece isso aqui no versículo 21, a mulher pega aquela criança morta, leva até o quarto que ela havia construído para o profeta, coloca ele na cama do profeta, fecha a porta e vai até o marido. O marido pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Ela não conta para o marido o que havia acontecido, ela só fala: olha, eu preciso ir ver o profeta imediatamente. O marido fala: mas hoje não é dia de festa, hoje não é sábado, dia de culto, por que você quer ver o profeta? Não, eu preciso falar com o profeta. Ela encontra servos, ela encontra pessoas pelo caminho, ela encontra o servo de Eliseu, e ela vai falando que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo beleza, e ela só abre o coração na hora que ela vê a pessoa certa. Para quem nós devemos contar as coisas, em quem nós devemos confiar? Fala para quem está do seu lado: em primeiro lugar, com Deus. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: olha, vai até o teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu Pai que te vê em secreto te responderá. Muitas coisas, queridos, na nossa vida acabam não fluindo como deveria, porque a gente sai contando para todo mundo, sai falando com todo mundo, sai botando no rádio peão, como diz a turma lá na minha terra, e aí muita gente sabendo das coisas, às vezes o resultado não é tão bom quanto a gente gostaria. Então, em primeiro lugar, quando as coisas não dão certo, quando tem um problema, quando tem uma necessidade, quando tem uma situação, o primeiro que você deve procurar é Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus. Em segundo lugar, quem nós devemos procurar é aquela pessoa que nós chamamos de discipulador, ou alguém que tem uma responsabilidade espiritual sobre nós. No caso aqui, quem tinha uma responsabilidade espiritual sobre aquela mulher era Eliseu. Ela tinha uma afinidade, ela tinha um relacionamento de espiritualidade com aquele homem, porque era o profeta de Deus e tinha abençoado a vida daquela mulher. Através do ministério dele, o milagre havia acontecido na vida dela. Então havia um relacionamento. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para receber perdão. E devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, ou seja, para sua cobertura espiritual, para receber o quê? Cura. Para Deus, para ser perdoado.
para o discipulador ou para alguém que dá cobertura espiritual para você para receber o quê? Cura. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Precisamos ser curados. Ela vai na pessoa certa, e por ir na pessoa certa, ela recebe a bênção certa, na hora certa, no momento certo. A quarta lição que eu aprendo nesse texto é que o Senhor está sempre interessado em 3 aspectos da nossa vida, principalmente. Quando você olha no versículo 26, está escrito assim, ó: corra até lá e pergunte se está tudo bem, em primeiro lugar, com ela, depois com o marido e depois com o filho. Vamos repetir juntos? Com ela, com o marido e com o filho. São 3 dimensões da nossa vida no qual o Senhor está muito preocupado e eu quero gastar um tempo com isso. Em primeiro lugar, o Senhor está preocupado com você. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim: Deus está muito preocupado comigo. E a minha pergunta, através da palavra do Senhor para você nessa noite é: como vai você? Como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus? Como vão as suas noites? Quando você coloca a sua cabecinha lá no travesseiro, o que é que lhe aflige? O que é que lhe atrasa o sono? Quando você levanta cedo, quais são as suas preocupações? O que é que lhe aflige? O que é que lhe traz temor? O que é que lhe causa, de repente, preocupação? Quero te dizer nessa noite, como homem de Deus, o Senhor está preocupado com você. E o Senhor, Ele está sempre pronto a trazer uma solução para o seu problema. Não importa o que você está passando, não importa as noites mal dormidas que você tem tido, não importa as suas ansiedades, o final do ano está chegando, às vezes aquele sentimento de que não conseguiu alcançar tudo, não é verdade? Quanto mais anos de vida nós temos, mais a percepção de que a vida está passando muito rápido e talvez aqueles sonhos, aqueles anseios não se concretizaram. Quero dizer para você uma coisa: Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o que lhe aflige. A Bíblia diz que o Senhor sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Mas Ele está sempre querendo nos perguntar: filho, o que é que você precisa? Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e venhamos a dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu preciso de algo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de algo que eu não estou conseguindo. Eu preciso da sua ajuda. O Senhor está te perguntando nessa noite: filho, filha, como vai você? O que é que eu posso fazer por você? Essa é uma noite de bênçãos. Essa é uma noite de graça. Essa é uma noite da unção do Senhor sobre nós. O segundo aspecto da nossa vida que o Senhor está interessado é no nosso relacionamento conjugal. Como vai o seu marido? Como vai a sua esposa? Às vezes a gente acha que está tudo bem, sim ou não? É ou não é? Mas pergunta para ela se ela está feliz. Pergunta para ela se ela está feliz. Pergunta para ele se ele está feliz. Pergunta. Nós vamos prestar contas uns dos outros. O marido tem responsabilidade sobre a esposa. A esposa tem compromissos e deveres para com o marido. E às vezes, por falta de diálogo, por falta de entrosamento, por falta de paciência, por falta de carinho, por falta de uma série de coisas que a gente poderia fazer uma lista, e infelizmente a gente não tem tempo para isso hoje, mas a pergunta é: como vai o seu marido? Como vai a sua esposa? O que é que você tem feito pelo bem-estar dele ou dela? Nós vamos prestar contas. Na hora que nós chegarmos lá em cima, o Senhor vai perguntar: e aí? O que é que você fez com aquela esposa linda que eu te dei? O que é que você fez com aquele marido lindo que eu te dei? Talvez você pense assim: mas quando eu casei ele era um príncipe, agora ele está meio sapinho, né? Não tem problema. O que é que você tem feito com o seu marido? O que é que você tem feito com a sua esposa? Como é que tem sido o seu relacionamento?
Muitas vezes, queridos, nós entendemos o casamento de forma errada. As pessoas acham que casam para ser feliz. Fala para quem está do seu lado, você não casou para ser feliz. Um dos maiores erros que os jovens cometem é casar para ser feliz. Nós devemos, na verdade, casar para fazer o outro feliz. E quando a felicidade do outro é alcançada, aí sim nós nos tornamos felizes e realizados. Muitas vezes nós erramos o alvo, nós erramos o caminho, nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus no que diz respeito a casamento. E aí as coisas não dão tão certo quanto deveria. Vamos ajustar a nossa vida e vamos conseguir chegar diante de Deus e dizer, olha, aqui está meu marido, aqui está minha esposa, eu fiz o meu melhor e eu deixei ele feliz. Fala para o seu cônjuge aí, você tem que ser feliz e eu vou fazer você feliz. Amém? Terceiro âmbito que o Senhor está interessado é com os nossos filhos. E filhos em dois aspectos. Filhos biológicos, para aqueles que já são papais e mamães. Aonde andam os seus filhos? Como estão os seus filhos? O Senhor te pergunta nessa noite. O que é que você tem feito pelo bem-estar, pela vida espiritual dos seus filhos? É responsabilidade dos pais. A educação dos filhos, o ensino da palavra de Deus em relação aos filhos, não é obrigação da escola, não é obrigação da igreja, é obrigação dos pais. A Bíblia diz, ensina a criança ou o seu filho no caminho que ela deve andar. É responsabilidade dos pais. Nós temos esse compromisso e vamos prestar contas diante de Deus sobre os nossos filhos biológicos. Mas não só isso. Nós temos também que ter filhos espirituais. Pergunto para quem está do seu lado, cadê seus filhos espirituais? Muitas vezes nós frequentamos a igreja, vivemos na dimensão do reino de Deus e nos esquecemos que nós fomos chamados para uma única missão, que é fazer discípulos ou gerar filhos espirituais. Como estão os seus filhos espirituais? Como estão os seus discípulos? Como é que você tem alcançado vidas? Como é que você tem ensinado novas pessoas a andar na presença do Senhor? Fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que você já aprendeu. É responsabilidade minha e sua criar filhos espirituais. Todos nós fomos chamados para isso. Precisamos cuidar bem de nós mesmos, para que nós estejamos bem na presença do Senhor. Ter o nosso tempo a sós com Deus. Viver uma vida espiritualmente saudável. Para que possamos cuidar bem do nosso marido, da nossa esposa. Para que possamos cuidar bem dos nossos filhos biológicos. E para que possamos também cuidar bem dos nossos filhos espirituais. Porque de todos eles, o Senhor está muito interessado. E o Senhor nos abençoou nesses aspectos todos. Para que nós sejamos abençoadores em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Feche os seus olhos. Antes de tudo e acima de tudo, o Senhor quer ter um relacionamento profundo com você. E nessa noite talvez tenham pessoas aqui que ainda não assumiram um compromisso com Cristo. Talvez você frequenta a igreja, talvez você nunca frequentou nenhuma igreja, talvez você foi à igreja quando era criança, talvez você até está na igreja, mas está se sentindo espiritualmente distante do Senhor. Essa é uma noite de salvação. O Senhor quer salvar vidas nessa noite. O Senhor quer trazer você para mais perto. Eu quero nessa noite convidar você que quer assumir um compromisso mais íntimo, mais profundo com Deus, com o Senhor, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para receber as bênçãos de Deus, para viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida que vale a pena viver. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente.
Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você não tenha dito ainda: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Essa é uma noite especial, essa é a sua oportunidade. O Senhor me trouxe aqui para falar com você nessa noite, especialmente. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Portanto, Ele te convida nessa noite: saia do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Se você não se sente conectado verdadeiramente com o Senhor, se você ainda não entregou a sua vida 100% para Jesus, venha à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que você tenha certeza da salvação. Nós vamos orar para que você tenha certeza da vida eterna. Nós vamos orar para que você realmente tenha a alegria que só o Senhor pode trazer para o seu coração. Saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos também orar por os seus anseios, pela sua vida espiritual. Nós vamos orar também pelos seus filhos. Talvez nessa noite você está pensando assim: eu não sei onde está meu filho. Talvez o seu filho esteja nas drogas, na bebida. Talvez o seu filho esteja distante do Senhor. Nós vamos orar para que o milagre aconteça na sua família, com seus filhos. Talvez nessa noite você diga: pastor, eu não tenho filhos espirituais. Nessa noite o Senhor vai abrir o seu ventre espiritual, para que você possa gerar muitos filhos e muitas filhas espirituais. E Deus vai te abençoar de uma forma muito extraordinária. E você vai ter a alegria de produzir frutos para o reino de Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos na tua casa nesta noite. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, porque há salvação nesta noite. Obrigado a Deus porque pessoas que talvez não tinham a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, a certeza de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, hoje estão assumindo um compromisso. Pai, eu quero também nessa noite abençoar os pais, abençoar os maridos, abençoar as esposas, abençoar, ó Deus, os pais e as mães espirituais que aqui estão. Senhor, de acordo com a Tua palavra, conforme aprendemos nessa noite, queremos, ó Deus, estar na Tua presença e viver a plenitude do Espírito, a plenitude da graça, a plenitude das bênçãos, a plenitude, ó Deus, de tudo que o Senhor tem para nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Luiz.